tema de hoje, a gente vai conversar sobre improviso. Improviso por quê? Porque muitas vezes a gente mesmo se cansa daquilo que a gente está fazendo e a gente precisa fazer algumas mudanças. Então eu decidi mostrar para vocês como eu faço toda a configuração do meu cenário ao vivo. Então, mas repare o que acontece se eu apagar a minha luz de teto. O tema de hoje, a gente vai conversar sobre improviso. Improviso por quê? Porque muitas vezes a gente mesmo se cansa daquilo que a gente está fazendo e a gente precisa fazer algumas mudanças. Então aqui agora eu vou estar improvisando na frente de vocês. A ideia é a gente fazer um improviso, mudar o cenário, mudar tudo que a gente não agrada a gente no momento e a gente conseguir se agradar. Porque o mais importante de tudo é a gente se agradar também quando a gente está criando nossos vídeos. Porque se a gente não se agrada, isso se torna mais um motivo para a gente procrastinar ou para a gente ter medo, para a gente evitar fazer nossos vídeos. Então o ideal é a gente se agradar primeiro para depois agradar o público. Buscar aquilo que a gente se sinta mais confortável em estar fazendo, aquilo que a gente tenha mais prazer e seja mais fácil para a gente trabalhar. Também não adianta a gente tentar elaborar alguma coisa muito específica, muito elaborado, que você não consegue sustentar durante o tempo. Bom, a gente acaba entrando no tema da live, efetivamente, né? O tema da live, que é o que eu estou combinando com a edição que eu preciso fazer hoje, é um improviso, porque muitas vezes a gente não está satisfeito com uma situação, não está satisfeito com uma captação, não está satisfeito com uma situação, e a gente acaba tendo que improvisar. E é por isso que eu acho que eu ensino no pré-rec, eu não ensino receitas prontas, eu não ensino esquemas, formatos. No pré-rec eu ensino conceitos, para que com conceitos você consiga fazer as suas improvisações, você consiga fazer as suas adaptações. Porque com o conceito você entende aquilo que é necessário, como funciona tudo. E aqui eu vou mostrar para vocês, durante a live, até mesmo hoje, isso daqui não é o que me agrada, né? O meu cenário hoje, agora, da forma como eu iniciei essa live com vocês, não é a forma como me agrada. Então eu decidi mostrar para vocês como eu faço toda a configuração do meu cenário ao vivo, tá? Enquanto eu vou desenvolvendo tudo e eu vou explicando os pequenos conceitos que envolveram nas minhas decisões. Só para você entender aquilo que não me agrada hoje, eu tenho aqui uma janela, tá vendo aqui onde estou apontando? Tem uma janela aqui que não é uma janela bacana da minha sala, né? É uma janela pequena, estreita, apenas para entrar numa certa iluminação e ter uma certa ventilação. Eu poderia ter colocado ali algumas persianas ou mesmo uma cortina, mas eu ainda não achei o modelo adequado, o modelo ideal, porque assim, muitas vezes eu faço captações durante o dia e algumas vezes, até por estar cansado da ambientação, né, eu prefiro trabalhar com controle. E eu faço iluminação criativa, faço outros recursos. E outras vezes, o que acontece também porque eu costumo trabalhar com iluminação de controle, controlada, é porque se eu trabalho com captação de luz do sol, utilizando a luz do sol para me iluminar, pequenas variações, mudança de nuvem, o céu ficou mais nublado, menos nublado, sabe assim, a iluminação do sol acaba sendo alterada. E algumas vezes eu até reparei que passando pássaros na frente da janela fazia certa sombra na minha imagem e eu não gosto desse tipo de variação. Já cheguei a iniciar vídeos, gravações de vídeos com uma tonalidade de iluminação, uma tonalidade afeta as tonalidades de cores, né? E acabei terminando com outra iluminação, com outras tonalidades de cores. Isso foi muito ruim para o meu processo, eu diria assim, para aquilo que me agrada, aquilo que eu busco em termos de profissionalismo para os meus vídeos. Então, aquilo que não me agrada, eu tiro de cena, tá? Eu acho que está captando o meu áudio, deve estar captando bem. Então, aquilo que me agrada, eu simplesmente tiro de cena. Então, como que eu faço isso? Hoje, eu tenho aqui, né, ao invés de cortina ou
venezianas, né? Eu trabalho aqui, eu tenho aqui comigo um pedaço de tecido, uma lycra, né? Um pedaço grande, eu diria, de tecido, uma lycra grande, que eu simplesmente venho aqui, tenho alguns ganchos aqui no meu teto, né? Eu simplesmente venho aqui, estico o tecido, passo o tecido pela cordinha que eu estiquei aqui, fica discreto, não fica aparente, né? E simulo uma cortina, um painel aqui atrás. Só que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado agora, porque minha família montou aqui a árvore de Natal, né? Não quero destruir nada também aqui que foi feito por eles. Mas eu simplesmente tiro de cena aquilo que não me agrada. Olha na minha captação, na minha cena aqui, se tá mais ou menos como eu me agradaria, né? A simulação de uma cortina. Mesmo que fiquem aqui algumas dobras no tecido, fica parecendo cortina mesmo, porque ele não pega desde lá de cima, tá? Da mesma forma, o que não me agrada é aquela porta ali. Então, porta, não sei porquê, é alguma coisa que eu tenho com porta. Não me agrada quando eu vejo porta em vídeos de outras pessoas, então eu não quero deixar porta nos meus vídeos também. Então eu simulo aqui como se fosse também um painel que foi colocado aqui ou uma outra janela, pego um outro pedaço de tecido e simplesmente estico numa cordinha que eu tenho estrategicamente posicionada aqui no meu teto, entendeu? A quantidade de luz, dependendo da quantidade de luz que eu tenho aqui na minha cena, no meu cenário, isso não fica tão legal. Isso vai dar efeito, efetivamente, quando eu conseguir colocar e trabalhar aqui a minha cena com iluminação controlada. Por quê? Porque a iluminação controlada a gente consegue trazer efeitos. Iluminação controlada que eu coloco no meu curso é a maquiagem do vídeo. A gente consegue maquiar tanto elementos de cena, que é você, é o principal, quanto a gente consegue maquiar elementos de cenário. Então, a gente consegue fazer iluminações criativas. Então, basicamente, você viu que já com um pedaço de pano eu consegui solucionar isso aqui. Eu não gosto também de gravar com iluminação de teto. Por mais que fique melhor iluminado agora, nesse momento, né? Minha cena que fique melhor iluminada, eu não gosto de iluminação de teto porque, principalmente porque eu estou gravando de boné, mas mesmo se eu não estivesse gravando de boné, eu estou aqui, eu tenho a sobrancelha, né, que a gente tem, quando vem do teto, a gente acaba criando sombras embaixo dos olhos, e é o efeito raccoon, que o pessoal chama, né, que parece o guaxinim, é o raccoon em inglês. Então esse efeito raccoon, ele não torna a imagem bacana, por isso que a gente trabalha com iluminação artificial, não do teto, né? A gente trabalha num nível um pouco menor. Eu coloco, idealmente, porque assim, eu não coloco isso como regra, mas eu costumo trabalhar com a iluminação principal um pouco mais elevada, né? Por quê? Porque ele geraria sombras em ângulo. E o que a gente tem que procurar trabalhar nas nossas cenas de forma com que a imagem se torne mais natural possível para o nosso cérebro. Porque quando a gente torna natural para o cérebro, a gente chama atenção para aquilo que a gente está falando. Porque o cérebro já não vai mais ficar tentando entender a cena em si, o que está acontecendo na sua cena. Ele vai prestar atenção naquilo que você está falando, na sua mensagem, nos seus argumentos, na sua copy. Então, o que a gente procura fazer aqui no pré-rec é justamente isso, trabalhar de forma intencional, sim, para imitar os defeitos de imagens, né, efeitos de sombras que não são bacanas, mas, ao mesmo tempo, trazer elementos que remetem para o cérebro da gente a naturalidade. Por quê? A gente sabe que as iluminações, as lâmpadas que a gente tem,
no geral, são mais elevadas. Então, as sombras, elas vêm de cima para baixo. Então, se você gera sombras com iluminações em posições que não são naturais, isso acaba fazendo com que o cérebro da gente fique tentando entender o que está acontecendo, como que está, qual que é o ambiente, como ele está fazendo essa captação. E se ele fica tentando entender a cena, ele não entende a mensagem. E é esse objetivo que a gente faz aqui nas nossas gravações, tudo aquilo que a gente prepara da cena, do cenário, é justamente para a gente conseguir trazer para a audiência aquilo que é importante, aquilo que vai construir a sua autoridade, aquilo que vai trabalhar a sua imagem, aquilo que vai trabalhar a sua cópia, a sua mensagem, que é exatamente a sua mensagem, entendeu? Se você elimina todos esses outros fatores, a sua mensagem fica em evidência. Uma vez que eu consegui tirar aquilo dos elementos de cena, né, que não me agradam, eu posso começar a introduzir para vocês alguns elementos de iluminação criativa ou iluminação extra que eu tenho e que eu trago para vocês porque não foram muito baratos. Eu também tenho limitações, né? Hoje em dia eu estou começando essa atividade assim, de criação de vídeos, de criação de infoprodutos de forma profissional, onde eu tenho remuneração, porque para mim é essa a diferença. A diferença de profissional e amador é assim, profissional é aquele que faz dinheiro com aquilo que está fazendo, o amador é aquele que faz por amor. Então, como eu estou começando com essa atividade de forma profissional, gerando recursos para mim, ainda não justifica eu investir recursos para comprar equipamentos mais sofisticados. Eu não sou contra equipamentos profissionais, eu desejo equipamentos profissionais, porque o equipamento profissional traz praticidade além da qualidade, né, que ele nos proporciona. Então, assim, só que eu vejo que a gente não se justifica a gente gastar um dinheiro que não tem antes de entrar o recurso, porque seria uma aposta, não seria um investimento. A gente faz investimento de forma que a gente vem obtendo resultados. Mas, na forma de aposta ou de investimento mínimo, eu encontrei aqui do Casal REC, uma recomendação do Casal REC, que eu achei muito bacana, e eu aproveito para trazer para vocês, essa barra de LED aqui, que é da marca Luxio. É um modelo Q508A. Ele é uma barra de LED maior, tá? Ele tem uma potência maior, de amplitude maior. Esse aqui não é um review, não é um unboxing de produto. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: eu já vi vários vídeos, vi o vídeo do Casal REC, assim como eu vi vários vídeos de outras pessoas recomendando esse equipamento, mas eu vi algumas pessoas falando que não gostaram dos resultados, não gostaram daquilo que elas fizeram com o investimento delas, entendeu? Apesar disso aqui custar em torno, eu acho que deve estar em torno de R$200, eu vou fazer o seguinte: eu vou pesquisar aqui, essa barra de LED no Mercado Livre, e vou deixar um link aqui embaixo. Se você se interessar, eu recomendo, porque assim, eu tive bons resultados com isso. Então, se eu tive bons resultados, eu não tenho problema nenhum em recomendar para vocês. E meu objetivo é trazer para vocês aquilo que eu acredito, aquilo que funcionou para mim. Então, apesar de eu ter visto que isso não funcionou para algumas pessoas, o que eu acabei identificando é que essas pessoas acabaram utilizando de forma que é duvidosa, porque assim, não tem como você competir com a luz do sol. A luz do sol é muito forte, é extremamente forte. Então, por isso que a gente acaba não gravando contra uma janela de fundo, entrando o sol por ela, porque por mais que você tenha uma iluminação que vá te iluminar, competir com uma luz do sol que está vindo de trás para frente não tem como, porque é muito, muito forte. Então, para que esse tipo de bastão LED aqui tenha efeitos, tenha resultado, é necessário ter um certo cuidado em termos de vazamento de luz. Então, assim, se você olhar aqui para o meu fundo agora, não está totalmente escuro, mas ele não está com sol, ele não está muito claro. Então, o que eu fiz aqui que ele me proporciona? Aqui no fundo, vou até tirar de novo, enquanto eu falava eu fui prendendo, mas eu nem mostrei, tá? Um recurso muito bacana que ele tem aqui, ó, esse parafuso, essa rosca, né, quase que uma porca interna, que encaixa o cabeçote, né? A gente encaixa o grip do meu tripé. É só colocar aqui, rosquear essa
parte de baixo do meu tripé, né, a parte de cima do tripé embaixo dessa, e eu tenho aqui uma forma de fixar ele e utilizar essa iluminação aqui, tá? Essa barra de LED. E aí aqui que eu faço? Eu pego a minha... Bom, aqui que eu faço? Eu pego o meu tripé, encaixo aqui no encaixe do tripé, que eu acabei de rosquear aqui, e simplesmente dou um on. Tá vendo? Se as pessoas forem gravar com iluminação de teto, gravar com iluminação que é muito geral, realmente, ó, ela tá ligada. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou até virar aqui, ó. Ela tá ligada, tá? Mas a potência é uma potência assim, não é dominante, até mesmo porque as cores, quando você trabalha com cores, a potência não é assim dominante a ponto de você vencer também as luzes de teto, porque a gente ilumina o ambiente para que a gente enxergue tudo da melhor forma possível. Então, mas repare o que acontece se eu apagar a minha luz de teto. Eu consegui fazer uma iluminação criativa aqui, ó. Ele fica quase que invisível no meu processo. E eu criei aqui que eu posso mudar de cor, ó. Eu posso aqui com controle remoto, eu posso tornar verde, amarelo, vermelho, lilás, roxo, cinza, azul. Um azul claro, quase que esverdear, azul piscina. Eu gostei desse daqui, vou deixar esse azul meio que piscina aqui para fazer a nossa imagem de hoje, tá? Nisso, eu já consegui começar a criar e tirar a minha cena só com a minha iluminação aqui, que é uma bola chinesa, né? Que eu estou trabalhando aqui hoje, e uma iluminação criativa. Tirei, né, coloquei os dois panos pretos para dar uma maquiada, né, no meu cenário, né, e tirar aquilo que não me agrada de cena. Você tem vários recursos que você pode lançar mão. Então, uma delas é isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora, e a outra é no próprio Premiere. Entendeu? No próprio Premiere ou no After Effects, você faz alterações, independente de ter feito isso premeditadamente, gravado com fundo verde para fazer o chroma key, entendeu? Hoje em dia, os recursos de inteligência artificial, os recursos que a gente tem tido com os softwares de edição, eles são muito avançados e estão trazendo recursos, estão trazendo resultados impressionantes para a gente. Então, se você gostou daquilo que você está vendo aqui agora, está comigo até esse momento, né, no momento da live gravada, eu acho que vale a pena você já deixar um like aí e me ajudar nesse processo. Porque o início, gente, não é fácil, entendeu? E eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude a continuar esse processo, a ter a minha... Não é uma questão só de iniciativa, mas ter essa vontade mesmo, porque se a gente acabar criando para ninguém, a gente vai perdendo a vontade. Por mais que eu saiba que é um processo normal, que ele depende da constância, da minha insistência e persistência, acaba sendo um pouco cansativo. E da mesma forma como é para você, é um fator para mim procrastinar, para mim parar, para mim deixar para depois e não ter vontade de criar os vídeos. Então eu estou determinado, essa é a diferença. Hoje eu estou com determinação para criar aqui para o YouTube. Hoje eu vou continuar criando aqui para vocês, independente do público estar acompanhando a live ou não. Entraram algumas pessoas, como essa live foi mais de improviso do que o normal, entraram e saíram, de repente não entenderam o propósito dessa live, mas tudo bem. Eu estou aqui para me abrir com vocês, para ter o papo na edição. O objetivo é da gente, lembra, gente, se vocês puderem estar aqui nas próximas lives, é a gente conversar. Eu quero aqui, na verdade, não é aula. A gente trocar uma ideia, entendeu? Não estou ditando regras, eu quero trocar uma ideia, saber o que você pensa, como você pensa e como que você está criando seus projetos. Gosto muito dessa interação. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Carlos. Eu sou o criador do método Pré-Rec. O Pré-Rec é um método criado para infoprodutores, criadores e influenciadores criarem seus vídeos com aparência profissional, de forma com que a gente consiga aumentar a nossa autoridade para facilitar as nossas vendas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui no meio vai aparecer aqui para você um link para se inscrever no canal.
Aqui desse lado vai aparecer uma indicação de um vídeo muito bacana. E aqui desse outro lado, um vídeo mais bacana ainda. Então clica, não deixe de assistir.